Professor Silmário aqui de volta. Hoje nós veremos um conteúdo assim muito importante, porque é um conteúdo sempre presente nos vestibulares, no Enem, nos concursos públicos, ou até nessas provas de seleção para cursos técnicos, para as escolas técnicas. Então, prestem bastante atenção e aproveitem que é o conteúdo sobre proporcionalidade, ou seja, um conteúdo que envolve a regra de 3. Então, a gente vai ver aqui a maneira de resolver problemas de proporcionalidade por uma dica bem simples. Eu não vou usar aquele método das setas que a gente multiplica os meios pelos extremos ou direta. Vai ser usando apenas um sinal de mais e de menos, certo? Que é uma maneira prática para você ganhar tempo quando estiver fazendo uma prova desse tipo, ok? Então vamos lá. Uma microempresa com 20 funcionários gasta 60 folhas de papel diariamente. Aí a gente monta normal, como qualquer três, né? As grandezas que eu tenho é funcionários e as folhas de papel. Então a empresa com 20 funcionários, então na coluna funcionários vou escrever aqui 20, eles gastam 60 folhas de papel diariamente. Aí pergunta, quantas folhas, né? Minha pergunta é aqui nas folhas, então aqui vai o meu X, eu quero saber isso, quantas folhas serão gastas quando o quadro de colaboradores, né, de funcionários, aumentar para 30 funcionários. Então aqui nos funcionários eu vou escrever 30. A partir daqui eu vou apenas fazer uma pergunta. E na coluna que tem os dois números, eu vou escrever o sinal de mais ou de menos. Esse sinal de mais e de menos é a resposta que eu vou obter na pergunta que eu faço. Eu comparo as grandezas e pergunto se é mais ou se é menos, né? Então aqui só uma dica. Quando na nossa resposta o sinal for mais, a gente vai escrever o maior número em cima da fração que eu vou escrever aqui. Por quê? Eu vou escrever o x igual, já vou deixar montada a solução aqui. Então, quando na minha resposta o sinal for mais, eu vou escrever o número maior em cima. Quando for menos, eu vou escrever o número menor em cima. Então, maior ou menor, tudo na parte de cima. Então, vamos aqui. 20 funcionários, eles gastam diariamente 60 folhas de papel. Mas se a empresa tiver 30 funcionários trabalhando, né, vão gastar mais ou menos papel, né? Mais gente trabalhando, né? Supõe-se que vai se gastar mais papel. Então aqui nossa resposta foi mais. Aí eu escrevo mais. Só um detalhe, não escrevam esse sinal na coluna que está o X. Certo? Eu sei que é mais folha, mas não é na coluna das folhas, na coluna que estiver os dois números que a gente escreve. O número, pronto, feito isso, a gente já vai montar, já deixa X é igual, passa um tracinho aqui, que é para a gente separar o numerador do denominador. Na parte de cima do tracinho aqui, da fração, vai ficar o número da coluna de x sempre. O número que tiver na coluna do x é sempre em cima. Eu gosto de colocar logo o primeiro, né? Na coluna de x eu já escrevo ele aqui. Aí, vezes... Nessa coluna que tem dois números, vai ficar um em cima e o outro embaixo, né? Um no numerador e outro no denominador. Quando o sinal é mais, quem vai para cima? Ó, o maior número. Então, quem é o maior número aqui? 30. Então, o 30 vai para cima e o 20 vai ficar embaixo. Se por acaso o sinal na nossa pergunta tivesse dado menos, aí invertia. Quem ficaria em cima era o menor, seria o 20. Pronto, feito isso, multiplica em cima e divide pelo de baixo. Mas como aqui dá para simplificar um zero, né? Vamos diminuir essa continha aqui. Então, eu vou cortar um zero aqui. Então vai ficar, eu ia fazer na frente, né? Mas o espaço-leste não vai dar, vou continuar aqui abaixo. 6 vezes 3, 18, mas como é 60, né? Você escreve esse zero aqui. 60 vezes 3, 180. Cortei o zero aqui, só tem o 2 embaixo, repete. Divide, 180 dividido por 2 dá 90. Então 90 folhas serão gastas. Vamos ver um outro exemplo aqui, ok? Então, nosso segundo exemplo diz o seguinte.
Se 7 pedreiros constroem uma casa em 80 dias, apenas 5 deles construiriam a mesma casa em quanto tempo, né? Supondo que os 5 trabalhassem no mesmo ritmo aqui dos outros 7. Então, vamos escrever as grandezas: pedreiros e dias, né? Vou botar um P e um D, pedreiros e dias. 7 pedreiros constroem a casa em 80 dias. Se fosse apenas 5 pedreiros, em quantos dias construiria a casa? Então, nossa pergunta é aqui, aqui escreve o X. Veja, pessoal, nem sempre regra de 3 é cruzando, viu? Se a regra de 3 for direta, dá cruzando, mas se ela for inversa, não dá certo cruzando. Você teria que multiplicar em linha reta. Por isso que eu estou usando aquela dicasinha do sinal. Porque essa regra de 3 aqui ela é inversa. Veja por quê. Diminuindo os pedreiros, eu vou gastar mais dias para fazer a casa, né? Com pouca gente trabalhando, eu vou gastar mais dias. Então é uma regra 3 inversa, então você não pode resolver cruzando aqui. Ou você arma ela invertendo uma das colunas a partir daqui, ou então multiplica em linha reta. 5 vezes x igual a 7 vezes 80. Mas vamos usar a regrinha do sinal, que é muito mais prática. Você faz a pergunta aqui para obter um sinal aqui. Se o sinal vai ser menos ou se vai ser mais. 7 pedreiros constrói a casa em 80 dias. Mas se eu tiver somente 5 pedreiros, vou gastar mais dias ou menos dias para construir a casa? Se tem pouca gente trabalhando, eu vou gastar mais tempo para construir, né? Então aqui vai ser mais. Aí eu escrevo o sinal de mais abaixo. E já vou para a armação. X é igual, passo o tracinho, o número que tiver na coluna de X, na coluna do X, é sempre em cima, sempre, certo? Não, sempre vai ser na parte de cima da fração. Aí vezes, aqui sempre vezes. Nessa coluna deu mais. Então lembrando da regrinha, quando o sinal é mais, quem fica em cima, né? Mais lembra o quê? Maior. Então quem fica em cima é o número maior. Quem é o maior daqui? O 7. Então o 7 fica na parte de cima e o 5 fica na parte de baixo. Multiplicamos aí 80 vezes 7. Se quiser pode dividir o 80 por 5 também logo e depois multiplica por 7. Mas vamos fazer direto. 8 vezes 7 é 56, mas tem o 0, né? Então 560 dividido por 5. Então vamos dividir aqui. 560 dividido por 5. 5 dividido por 5 só dá 1. 1 vezes 5, 5 para 5 é 0. Baixa o 6. 6 tem quantos 5? Só tem 1 também. 1 vezes 5 é 5. De 5 para 6 está faltando 1. Baixa esse outro 0. Fica 10 agora. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10 para 10, 0. Então, 112 dias. Vamos ver mais um exemplo e a gente encerra a nossa aula de hoje. Então vamos aqui a mais um exemplo, né? Um automóvel a uma velocidade de 60 km por hora demora 3 horas para chegar ao seu destino. Se a velocidade fosse em média de 90 km por hora, quanto tempo levaria? Então vamos armar aqui as grandezas, né? Eu tenho a grandeza velocidade, que está aqui em quilômetros por hora. E eu tenho a grandeza tempo. Né? Tempo. Então, viajando a 60 km por hora, ele fez a viagem em 3 horas. Mas se ele tivesse viajado a uma média de 90 km por hora, em quanto tempo aqui, né, o T, em quanto tempo faria a viagem? Então vamos fazer a nossa pergunta para obter aqui a resposta ou mais ou menos. Então vamos comparar as grandezas, né? Com essa velocidade de 60, eu gastei quantas horas na viagem? 3 horas. Mas com a velocidade de 90, olha, eu estou mais rápido, né? Estou mais veloz. Se eu estou mais veloz, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo na viagem? Se eu estou mais veloz, eu vou gastar menos tempo, né? Minha velocidade aumentou, então eu vou gastar menos tempo para fazer o mesmo percurso. Então vou gastar menos tempo. Então escreve o menos aqui embaixo. Menos.
Aí vamos montar a regra de 3. Esse método é bom porque aqui já fica armadozinho, só é multiplicar e dividir e já termina. Então, lembrando, quem está na coluna de x é sempre em cima. Então, 3 em cima, vezes... Nessa coluna agora deu menos. Quando dá menos, menos lembra o quê? Lembra menor. Então, quando dá menos, quem fica em cima é o número menor da coluna. Então, nessa coluna, o número menor é o 60. Então, 60 fica em cima e o 90 fica embaixo. Dá para simplificar aqui os zeros, né? Esse corta com esse. Ficou 3 vezes 6, 18, dividido por 9. 18 dividido por 9 dá 2. Então, 2 horas, né? Então, vai gastar 2 horas. Pessoal, esse método do sinal de mais e de menos, ele é muito bom quando se vai resolver regra de 3 composta. Mas regra de 3 composta a gente vai ver na próxima aula, ok? Então, até a próxima.